E esse vai ser um daqueles vídeos que eu conto uma história que parece não ter nada a ver com nada, mas que na verdade guarda algumas analogias e tem um significado que pode te ajudar muito a crescer na vida e atingir os seus próprios objetivos. Vamos lá, a história é bem simples, aconteceu ontem. A gente decidiu fazer um jantar especial. Eu decidi fazer um jantar especial aqui para a família. E aí eu resolvi fazer um macarrão com uma carne vermelha. E aí eu comecei a fazer, primeiramente, o cogumelo com as cebolas. Daí que eu percebi, nossa, que eu já deveria ter colocado, eu tava com fome já. E eu me dei conta que eu já deveria ter colocado a água para ferver. Que o primeiro passo que eu faço geralmente, quando eu vou fazer um macarrão e uma carne, primeiro eu coloco a água para ferver e vou fazendo o macarrão e depois eu faço a carne, que ela é mais rápida. Então coloquei pouquinha água para a água ferver mais rápido e ver se o macarrão saía mais rápido. E aí, de repente, eu comecei a ver que o macarrão estava meio que grudando, porque no final das contas tinha pouca água. Eu pensei, nossa, será que eu coloco mais água? Ou será que eu continuo aqui? Aí eu pensei, putz, vou colocar mais água, vai dar uma atrasada no processo aqui, vou tentar desse jeito mesmo. E aí eu, de repente, comecei a sentir um cheirinho de queimado, bem leve. Eu tentei abaixar um pouquinho assim o fogo, mas eu estava de novo naquela dúvida se eu coloco um pouco mais de água ou não, e dei uma destampada rápida ali. E aí nisso a Thalita, eu perguntei pra Thalita, né, falei pra ela: "Amor, o que que você acha aqui? Será que eu ponho mais água? Será que eu o que que eu faço, né?" Ela falou: "Ah, não, de repente você desliga o fogo, coloca a tampa e o macarrão cozinha sem perder muita água", que é mais ou menos o que eu já tinha pensado, é o que eu já estava fazendo, mas que ainda assim não estava sendo suficiente. E aí eu falei: "Bom, tudo bem", resolvi seguir o conselho dela, que cozinha melhor do que eu, mas na minha cabeça aqui eu tinha percebido, eu estava pensando que se eu fosse deixar ele tampado e já estava saindo um pouco esse cheiro de queimado, ele ia acabar, cozinhando com aquele vapor de queimado, e isso poderia deixar ele com mais gosto de queimado ainda, que era justamente o que eu estava tentando evitar. Mas eu resolvi fazer, fiz ali o que ela falou, desliguei o fogo, coloquei a tampa, e aí ele ficou realmente cozinhando naquela fumaça ali que estava meio com cheiro de queimado. Aí eu tirei a tampa, e aí falei: "Putz, não vai dar", vi que ele estava cru, que não ia cozinhar o suficiente, e aí então eu peguei e coloquei um tanto mais de água no macarrão. Enfim, no final das contas a gente comeu, não estava tão ruim assim, mas estava com gosto de queimado, não foi aquele jantar especial que eu estava querendo fazer, não teve aquele impacto de, tipo, todo mundo comer e falar: "Nossa, que gostoso". Foi uma coisa assim, ok, sabe, nosso jantar especial de sexta. E agora, então, eu vou revelar para você essa história simples, não sei se você sacou, se não sacou, é uma baita analogia sobre a vida, na verdade é uma série de analogias. A primeira lição, que é a mais importante, a primeira lição é a mais importante, porque ela mostra por que que algumas pessoas, mesmo que se esforcem muito, não conseguem prosperar, não conseguem atingir o sucesso, não conseguem atingir seus próprios objetivos. Essa é a lição mais importante. Depois, eu vou trazer a segunda e a terceira lição, são 2 erros fáceis de evitar, que você pode, tipo, só ouvir e falar: "Poxa, legal", e tomar um cuidado e ficar um pouco atento que você não vai ter muita dificuldade em evitar esses erros na sua vida, mas que podem te livrar de sérios problemas. E o quarto elemento, que é o quarto e último, digamos assim, é um erro bem difícil de evitar. Então é a quarta analogia, que é um erro, assim, que você tem que ficar muito atento e ainda sabendo, muito provavelmente você vai cair nesse erro, mas é algo para você se forçar, tá sempre cuidando para que você não caia novamente nesse erro. Vamos lá então? A primeiríssima lição, por que que mesmo algumas pessoas esforçadas não conseguem prosperar? Quando eu estava fazendo esse macarrão, eu caprichei, sabe? Eu coloquei cogumelo, coloquei milho, coloquei um pouquinho de frango desfiado. Eu enchi ele com várias coisas e comprei um bife que eu sei que ele é gostoso. Mas o que que eu não fiz? Eu não cuidei do básico. Eu não cuidei do ponto principal, da base de tudo, que é a quantidade de água. Isso eu vejo que é o que muitas pessoas fazem. Elas querem correr atrás de um monte de coisa e querem se dedicar e querem fazer, mas não cuidam da coisa mais importante. Então você vê isso, por exemplo, dentro das empresas. A pessoa vai, ela é gerente de alguma coisa, e aí você vê ela fazendo de tudo, ela ajuda todo mundo, ela é esforçada, ela chega cedo, ela se dedica, mas ele não executa a coisa mais importante do trabalho dele. Ou de repente, às vezes, ele nem sabe qual que é o ponto mais importante, por que que essa pessoa foi contratada. Ou então em relação a um negócio, a pessoa está empreendendo e ela vai e cria a identidade, cria não sei o que lá, e faz a marca, e contrata um designer, e contrata um não sei quem, e faz um produto bacana, e enfeita tudo, e cuida de vários detalhes importantes,
vai lá, registra, e, enfim, cuida de muitas coisas que são importantes, que são interessantes, mas não foca onde tem que focar, que é de repente na parte de vendas, que é de repente na parte de atendimento ao cliente, que são os pontos mais importantes. É a mesma coisa com a academia. A pessoa vai, faz um curso disso, compra uma luvinha daquilo e vai no equipamento e fecha uma academia super cara, importante, e faz um monte de coisa, mas não dorme direito, não se alimenta direito. Então, eu vejo que as pessoas erram e não conseguem prosperar e atingir seus objetivos por falhas bobas. E elas tentam suprir fazendo várias coisas que são, digamos, periféricas, que são menos importantes, e não colocam a quantidade certa de água no macarrão. Alguma coisa que parece óbvia, e não adianta comprar o cogumelo, não adianta comprar milho, não adianta colocar um monte de coisa, não adianta comprar a melhor carne, porque se o macarrão queimou e não teve ali, não cozinhou direito, a comida não vai ficar boa. Essa foi a primeira analogia. Vamos então, espero que você tenha gostado, eu achei incrível. Vamos então ao segundo item, que é o primeiro erro mais fácil de evitar. É você não corrigir as coisas na hora que você percebe que elas existem. Então, ao invés de eu querer colocar mais água assim que eu percebi que o macarrão não estava com água o suficiente, quando que eu fui colocar? Depois que ele já tinha queimado. Isso é muito comum. A gente espera a coisa importante virar uma urgência para a gente resolver. Isso transforma a gente em grandes apagadores de incêndio. Então, o que que é um incêndio? O que que é uma urgência? É algo que foi importante ser feito lá atrás, mas que a gente não fez no momento certo que deveria ter sido feito. E aí aquilo gerou um problema que agora a gente não tem jeito, a gente tem que sair correndo e resolver. Então, quando você percebe que algo vai gerar um problema lá na frente, não espere o problema chegar, porque às vezes ele não dá para você resolver tão bem ou sem efeitos colaterais. Por mais que eu tenha colocado água no macarrão, ele não ficou tão bom quanto ele ficaria se eu tivesse colocado na hora que eu percebi. Então tem coisas que não dá para voltar atrás, né? A resolução não é tão boa quanto se você tivesse evitado de fato o problema. Vamos então à última, que eu considero a mais difícil de evitar. Eu pedi um conselho para a Thalita, quando eu estava fazendo, que é uma pessoa mais experiente do que eu, que cozinha melhor que eu, que tem mais habilidade do que eu dentro daquilo que eu estava fazendo. Só que tem um ponto que é importante: ela não estava fazendo o que eu estava fazendo. Ela não estava acompanhando o processo, ela não estava olhando ali para a comida, ela não estava de fato conectada com o que estava acontecendo. Então, às vezes, a gente pede opinião de alguém, pede um conselho, simplesmente porque a gente não quer se responsabilizar. A gente quer, de alguma forma, delegar aquela responsabilidade, porque se algo der errado, a culpa, digamos assim, não é nossa. Então, e muitas vezes a gente acaba pedindo conselho para uma pessoa por ela ter mais experiência que a gente, mas a pessoa não está conectada, ela não está ali fazendo o que a gente está fazendo. Ela não tem as mesmas informações que a gente tem, ela não tem acesso a tudo que está acontecendo, ela não tem o mesmo conteúdo para poder tomar decisão. Então, confie nos seus instintos e saiba que se você está fazendo algo, a responsabilidade daquilo é sua. Não tente, então, chamar outra pessoa, pedir uma opinião simplesmente para se esquivar da responsabilidade. E se a pessoa te trouxer um conselho, mas você perceber que de repente ela não está com todas as informações que ela precisa para tomar aquela decisão por você, digamos assim, reflita ou leve a informação para ela, ou tome a decisão, escute o que a pessoa tem a dizer. De repente você pode, né, muitas vezes pedir informação, pedir conselhos de várias pessoas, mas a partir desses conselhos diferentes você toma o seu, você junta as informações e toma a sua decisão. E não simplesmente você não pega emprestado a decisão de outra pessoa. Não deixe outras pessoas tomarem decisões importantes por você. Então, só para a gente fechar tudo isso, o primeiro ponto que é muito importante: muitas pessoas que são esforçadas, são dedicadas, não conseguem prosperar, não conseguem atingir os seus objetivos simplesmente porque elas não colocam energia naquilo que traz mais resultado, naquilo que elas de fato devem colocar energia. Elas se importam com várias coisas importantes, como cogumelos, franguinho desfiado e vários itens periféricos, mas não cuidam da base, do básico, que é, de repente, a água do macarrão. Parecem coisas fáceis de entender, mas difíceis de colocar em prática. Conta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários se você implementou já esse tipo de situação na sua vida, se você tem um outro exemplo de algo que também pode servir como uma analogia para esse tipo de problema que muitas pessoas enfrentam quando estão batalhando em busca dos seus objetivos. E se você gostou, também assiste o próximo vídeo que eu vou deixar aqui para você, que com certeza vai te ajudar a crescer na vida e atingir os seus objetivos. Até o próximo vídeo.